Namastê, seres de luz! Como vocês estão? E vocês, meus despertos, como anda o processo de vocês? Muito difícil? É assim mesmo, daqui a pouco melhora. Hoje, no Despertar, vamos falar um pouco sobre a iniciação do processo. Depois que acontece o despertar, feito pelo amor de Deus que habita em nós, acontece o processo de iniciação. Mas lembrem-se, meus iluminados, que o despertar pode acontecer de várias formas. Agora me contem, quais de vocês já ouviram falar em chamas gêmeas? Geralmente, a gente ouve a expressão almas gêmeas, mas elas têm suas diferenças. Uma alma gêmea, basicamente, pode ser qualquer pessoa em que nós nos identificamos muito e ali há uma troca de energia. Mas isso não significa que teremos que ser totalmente iguais. Podemos dizer que são pessoas que encontramos durante a nossa caminhada evolutiva e podemos ter várias almas gêmeas espalhadas pelo mundo. Então não se apegue ao dizer que isto existe apenas em relacionamentos amorosos. Um grande amigo também poderá ser sua alma gêmea e ele te ajudará neste processo. Mesmo que ainda não tenha ocorrido despertar, estas pessoas que surgirem em nossos caminhos, estas várias almas gêmeas, elas são apenas uma preparação para a gente poder ter o despertar da consciência e assim acontecer todo o processo. E começamos então a iniciação. Nós, como homens naturais, carnais, é que confundimos essas conexões e agimos pelos nossos instintos humanos e geralmente estragamos essa ligação. Outro exemplo básico são nossos pais, onde geralmente a gente se dá muito bem com um e com o outro há uma certa dificuldade. Este último, então, é a nossa alma gêmea, que vai nos mostrar tudo que há em nós. E por isso gera um grande conflito. Mas há um pequeno problema, meus iluminados. Quando se é movido pelo egocentrismo e não aprendemos com esta alma gêmea, surgirão em nossos caminhos outras almas gêmeas. Conseguiram entender? Na verdade, elas chegam na tentativa de tentar nos despertar. Mas quando isso não acontece, os padrões vêm se repetindo. E isto acontecerá várias e várias vezes, até realmente chegar o exato momento do despertar da consciência. E em algum momento da vida, meus iluminados, vamos encontrar a pessoa certa. E esta pessoa pode ser da família, dos amigos ou mesmo de um relacionamento. E a partir daí, não tem mais volta. E é por isso que várias pessoas passam por vários relacionamentos e não entendem o porquê de não dar certo. Sendo que, na verdade, elas são sim sua alma gêmea, mas elas estão te preparando para o real despertar. E, na verdade, o despertar da consciência deveria acontecer na infância, mas nem sempre é assim. E, por isso, gera muita interferência nas relações pessoais. A sua alma gêmea, meu iluminado, nada mais mostrará do que as suas qualidades e os seus defeitos. E se você não estiver acordado, você continuará achando que os erros estão nos outros, sendo que, na verdade, atraímos aquilo em que somos. Só que, neste caso, essa conexão é muito mais profunda. E depois de passar por algumas almas gêmeas, enfim, o exato momento do despertar. E a partir daí, então, você conhecerá o verdadeiro amor de Deus sobre nós. E o processo de iniciação, então, começa-se com o amor próprio. E é através do amor próprio que haverá a metanoia. E é bem complexo isso, né? Mas quando a gente entende todo esse processo, aí fica mais fácil. Uma pessoa, na sua fase de iniciação, geralmente ela quer se isolar. Ela não consegue mais conciliar os seus pensamentos que fogem da sua essência. Uns fogem dos outros, mas na verdade eles estão fugindo apenas de si mesmo. É uma fase bem complicada, meus iluminados, porque a fase da iniciação vai depender muito do nível de inconsciente de cada um.
E quanto maior for o nível de consciente, mais o processo pode durar, meses ou até anos. Resumindo, meus iluminados, vai depender muito do nosso nível de apego material. E energias materiais é nada mais do que aquilo que podemos ter contatos físicos. Conhecida como Okoden ou metanoia, podemos dizer que o nível de iniciação é uma das fases mais difíceis, porque ela vai trabalhar o seu mental e o seu emocional. Então vejamos que não será nada fácil transformar isso tudo. Após a iniciação, meus iluminados, o amor, essa força energética, começará a ser manifestado em seu corpo de uma forma diferente. E você começará a observar os detalhes minuciosamente. E então os seus chakras começarão a ser dinamizados. Nada mais que antes de amar alguém, precisamos aprender a realmente nos amar. E o despertar nos acorda para a vida. Ele nos liberta de todas as coisas mundanas, porque onde há amor, não há ego. Quem tiver uma Bíblia próximo, acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. O mundo que há em nós é muito diferente do mundo externo, porque as energias externas, um dia elas acabam, mas as energias internas, elas prevalecem para sempre. E é por isso que muitas pessoas dizem, e é verdade, que a vida eterna existe. Porque a vida eterna começa aqui dentro. E quando nós começamos esse processo de despertar, buscamos cada vez mais essas energias internas. Então, quando há alguma turbulência do externo, se a gente estiver firmemente consciente e em Deus, pode ser que essas energias não nos abalem. Talvez alguns conheçam, mas outros não. Mas é muito famosa a passagem de Jó. Quem não conhece, dá uma olhadinha no capítulo de Jó e veja o quanto de fé era aquele homem. E ele perdeu todos os seus bens materiais, pessoas, coisas, lugares, casa, moradia, né? Ele perdeu várias coisas, mas a sua fé em Deus, a sua consciência plena e pura fez com que ele restituísse tudo. O nosso foco, meus iluminados, deve permanecer em tudo aquilo que continuará existindo e esquecer as coisas mundanas. Um exemplo muito simples é algo em que trabalhamos firmemente. Tudo bem, poderemos subir a nossa carreira, mas talvez um dia este trabalho acabe. Mas o legado em que você deixou nesse serviço, a pessoa em que você foi, você pode ter certeza que ela durará para sempre. Tudo é vário, temporário e efêmero, mas quando estamos relacionando a energias materiais, porque tudo que há em Deus e que habita em nós, sim, temos o poder da vida eterna. Agora, quando as coisas são superficiais, realmente estas não fazem morada. O ser humano em si, carnal, já é superficial. E fomos feitos para acostumar em várias possibilidades, em vários lugares, várias coisas. Então nós acostumamos com essas variações de humor e achamos que isso é normal. Essas variações de humor possuem vários nomes, como bipolaridade, borderline, ansiedade, depressão. Só que a gente não entende que isso não nos pertence. E isso são apenas projeções externas. E a maioria procura soluções materiais, quando na verdade está tudo fora e não dentro. Estas soluções materiais são um problema, porque na verdade elas vão camuflar o seu transtorno. A gente não encontra um problema solucionando com outro problema, porque vira um ciclo vicioso. E quando a gente não resolve o problema, a gente não consegue curá-lo. A gente apenas camufla ele internamente. E lembrem-se, não são projeções internas, elas são externas, então não nos pertencem. Precisamos distinguir o que está nos afetando para que a gente possa realmente achar a solução e não camuflar.
Energias internas jamais serão efêmeras, porque quando estamos em Deus, conscientes, nada será passageiro. Hoje eu vou citar aqui um vídeo que o meu filho gosta muito de ver no YouTube. É o meme do caixão. É um ritual que acontece na África, onde há um funeral, né? Uma pessoa morre e alguém da família ou dos amigos contratam dançarinos para levarem o caixão no ombro. E estes dançarinos fazem uma dança muito alegre, muito engraçada, para alegrar as pessoas que estão ali naquele funeral. Então a gente pode ter uma noção de como cada pessoa pensa diferente, né? Como cada um encara a sua realidade. Meus iluminados, é correto usarmos o mundo material, mas precisamos ter a consciência de usá-lo com equilíbrio, para não causar um desequilíbrio interno. Já uma chama gêmea, meus iluminados, podemos dizer que são duas almas inteiras, completas, pois elas já manifestam o amor próprio. Então falamos que elas possuem o mesmo nível de consciência, mas deixamos para um próximo vídeo esta explicação mais detalhada. O nosso foco era chegarmos até a iniciação do processo do despertar. Precisamos nos curar do controle do ego, pois ele é uma das maiores fontes de todo sofrimento humano. Este egoísmo nos faz, na maioria das vezes, encarar apenas a nossa própria dor e a gente esquece a dos outros. Ele nos aprisiona, nos tira da criação e nos joga na sobrevivência. A fase da iniciação, seres de luz, ela nos deixará mais ansiosos, mais depressivos, mais estressados, e isto são apenas provações do processo. A fase de iniciação, seres de luz, é meio turbulenta porque ela nos deixará mais ansiosos, mais depressivos, mais estressados, de um modo bem mais intenso que o normal. E isto são apenas pequenas provações que teremos que enfrentar. Esta fase, ela quer apenas que nós desprendemos desses sentimentos mundanos e o universo vai colocar várias oportunidades nessa nossa nova caminhada. Então, precisamos estar atentos nessas oportunidades para que a gente não continue repetindo os velhos padrões e esta fase de iniciação demore anos para acabar. Gratidão, seres de luz, por mais um despertar da consciência, e eu quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando neste processo e também estão passando por este processo. Curtam e compartilhem o vídeo para que ele possa voar mais longe e possamos ajudar mais seres iluminados. No próximo vídeo falaremos mais um pouco sobre o nível 2, a iniciação, e mais um pouco sobre metanoia. Beijo de luz da Kundalini.